Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdau Marques. Estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula de matemática para as turmas de sétimo ano. Vamos lá, pessoal. Nós temos o seguinte, aqui nós temos a capa do nosso livro A Conquista da Matemática. E hoje nós iremos falar sobre triângulos, que está lá no capítulo 3. E ela vai falar sobre as condições de existência de um triângulo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Condições de existência de um triângulo. Pense e responda. Dadas as medidas de 3 segmentos, será que é sempre possível construir um triângulo? É a pergunta que ele nos faz, né, pessoal? Para responder a essa pergunta, vamos realizar o experimento a seguir. Aí nós temos aqui um experimento, né? Primeiro passo, corte um canudo com um pouco a mais de 4 centímetros. Segundo passo, faça o mesmo com os outros 3 canudos para distâncias de 5 centímetros, 9 centímetros e 12 centímetros. Tente fazer o mesmo com os canudos. Aí o que acontece, pessoal? Aí vocês vão ver o que se dá para ser formado um triângulo ou não, tá? Com esses canudos que foram recortados. Observando, pessoal, no item A ele pede o seguinte: se eu tenho um lado com 4 centímetros, outro com 9 centímetros e outro com 12 centímetros, a medida do maior lado é menor do que a soma das medidas dos outros dois lados, tá? Observando que o 12 ele vai ser menor do que a soma dos outros dois, ó. 4 com mais 9 dá 13, beleza? No item B nós temos o seguinte: 4 mais 5 vai dar igual a 9. Então a medida do maior lado é igual à soma das medidas dos outros dois lados, tá? E aqui no item C nós temos o seguinte: 4 mais 5 é 9 e o maior lado é 12. Então a medida do maior lado é maior do que a soma das medidas dos outros dois lados. Aí, se vocês fizerem esse experimento, vocês vão ver o seguinte: houve casos em que não foi possível formar um triângulo. Sim, houve casos em que não foi possível. Sim. Quais foram os casos, pessoal? Vocês vão observar, se fizerem esse experimento, que for o caso B e o caso C, tá bom? Não foi possível formar um triângulo nesses dois casos, porque o que acontece? O maior lado ele está sendo igual à soma dos dois menores, tá? Então isso aí não pode ser formado um triângulo com essas medidas. E aqui no item C nós temos o seguinte: o maior lado, ó, que é 12, ele vai ser maior do que a soma dos outros dois menores. Então neste caso também não é possível formar um triângulo, tá bom? Com essas medidas. Então o único caso aqui que é possível seria a letra A. Então, pessoal, nós temos o seguinte, né? Nós temos o seguinte: de modo geral, temos que em qualquer triângulo, a medida de qualquer lado deve ser sempre menor que a soma dos outros dois lados, tá bom? Então, se eu pegar um lado qualquer do triângulo, pegar o lado maior do triângulo, ele vai ter que ser sempre menor do que a soma dos outros dois lados. Se der igual, já não vai ser possível formar um triângulo com aquelas medidas, ok? Então vamos para frente. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer uma experiência para apresentar uma importante relação entre as medidas dos ângulos internos de um triângulo. Nessa experiência, consideremos o triângulo ABC, sendo A, B e C as medidas dos seus ângulos internos. Siga os passos. Pessoal, aqui nós temos, né? Ó, primeiro passo, recorte uma cartolina aí que nós temos o ângulo A, ó, aqui o ângulo B e aqui o ângulo C, tá? O A, o B e o C. Se nós recortarmos, né, como ele fez aqui, ó, recortou e depois colocou, junte os três ângulos do triângulo fazendo coincidir seus vértices, como na figura. O que acontece, pessoal? Vocês vão observar que vai ser formado um ângulo de meia volta, ó. Ó, meia volta, tá bom? O que isso significa? Que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo vai dar igual a 180 graus, né? Você pode aqui. Então você pode notar que se formou um ângulo de meia volta, cuja medida é 180 graus.
Assim, quando eu somo o A mais o B mais o C, vai dar igual a 180 graus. Ok, pessoal? Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Aí, pessoal, aqui nós temos um exemplo. Vamos tentar entender, né? Calcular a medida x indicada na figura. Né? Aqui nós temos uma figura, então nós precisamos encontrar a medida de x. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos 75, ó. 75 graus mais 2x, ó, mais 2x mais x. Quando eu somo os três ângulos internos de um triângulo, essas medidas têm que dar igual a 180 graus, ok? Então, pessoal, somando aqui, ó, 2x mais x, nós vamos ter 3x. Isso tudo é igual a 180. E vamos pegar esse 75 e levarmos para o segundo membro da igualdade, ó, tá? Então vai ficar o quê? Mais 75 passa para o segundo membro, menos 75 graus. Então nós temos que 3x vai ser igual 180 tira 75, fica 105 graus. Ok, pessoal? Agora, nós temos que 3x é igual a 105. Então, trazendo para cá, nós vamos ter x, né? X vai ser igual a este 105 dividido por o 3. Então, nós temos que o x vai ser igual... Vamos pegar 105 graus e dividir para 3, pessoal. Então, 10 dividido para 3 cabe 3 vezes. 3 vezes 3 é 9 para chegar em 10. Sobra 1. Baixa 5, ficou 15. 15 dividido para 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então, nós temos 35 graus. Pronto, galerinha, ó. Então, significa que o valor do x é 35 graus. Vocês podem ver aqui o cálculo que o livro faz para vocês, tá bom? Então, vamos à frente, né? Vamos à frente. É o seguinte. Aqui na frente, pessoal, nós temos para quem quer mais. Aí a rigidez da estrutura dos triângulos, né, pessoal? No dia a dia, é possível observar a presença de figuras que lembram triângulos em muitas construções. Ele faz parte da estrutura de pontes e telhados, por exemplo. E seu uso pode ser explicado porque é uma figura rígida. Para entender melhor a rigidez na estrutura dos triângulos, é possível construir utilizando materiais simples, duas figuras diferentes. Um triângulo e um quadrilátero. Para isso, você vai precisar de 7 palitos de sorvete, 7 percevejos ou taxinhas. Comece construindo um quadrilátero. Utilize 4 taxinhas para prender 4 palitos de sorvete, de modo que obtenha um quadrilátero como a seguir. Tá? Aqui, ó. Pega e prende-os com a taxinha. Reserve o quadrilátero, depois usando os outros palitos e as taxinhas, construa um triângulo. Aí agora procure apoiar o quadrilátero sobre uma mesa ou uma superfície lisa, depois empurre um dos vértices superiores conforme a imagem a seguir. Repita o mesmo procedimento com o triângulo, né, pessoal? Fazendo aqui com o quadrilátero, depois com o triângulo, tá? Agora responda no caderno. O que aconteceu quando você empurrou um dos vértices do quadrilátero? O que é que ele espera que você vai observar aqui, pessoal? Vai haver uma deformação, tá? Quando você empurrar o quadrilátero, vai acontecer uma deformação, tá? Então, o que é que se espera? Que perceba que o quadrilátero pode assumir diferentes formas quando empurrado, ou seja, a figura sofre uma deformação. E aqui no item B, pessoal, a medida dos lados do quadrilátero se mantém, mesmo quando empurramos um dos lados. É a pergunta que ele nos faz, né? Será que se mantém o tamanho do lado da figura? Então, pessoal, espera-se que você perceba que, mesmo podendo assumir diferentes formas, a medida dos lados do quadrilátero não é alterada em nenhum momento.
tá? Então não se altera a medida dos lados nesses casos. A forma do triângulo mudou quando você empurrou um dos vértices. Aí o que é que ele espera que você perceba? Espera-se que o aluno perceba que o triângulo não muda o seu formato, independentemente do lado que é empurrado. Okay? Então, quando você vai fazer isso com o triângulo, você vai observar que ele não deixa de ser triângulo em nenhum momento. Tá? E aqui na frente, pessoal, na página 185, ó, aqui na página 185, nós iremos ter 9 questõezinhas para vocês treinarem esse assunto de hoje, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês e boa atividade para vocês, tá bom? Página 185, da questão 1 até a questão 9. Boa resolução de atividade para vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!